Hélder Silva foi vencedor da 6ª prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em Santa Marta de Penaguião. Depois da Serra da Estrela, a família da montanha rumou ao cimo do país para trás dos montes. Foi ao pé do Rio Douro que teve lugar a 6ª rampa do campeonato. Santa Marta de Penaguião recebeu 83 pilotos que se inscreveram para realizar o percurso ladeado pelas vinhas. Uma pista muito técnica e muito diferente das feitas até agora, com um percurso alterado e mais curto. Mesmo com 3 km, os pilotos puderam percorrer um traçado muito complicado que pôs à prova pilotos e máquinas. Com curvas acentuadas e uma gincana no início, a prova contou com o calor abrasador em 2 dias de competição intensos e longos. Começamos pelos prototipos A. A liderar a tabela geral do campeonato e também da categoria ficou Hélder Silva. O piloto do Ozela foi o mais rápido no percurso e fez a melhor marca de entre todos os pilotos do fim de semana. 1 minuto e 42 segundos foi o tempo que levou a completar o traçado de Santa Marta. Sem qualquer problema nos treinos e nas subidas, o piloto quis acelerar, mas sempre sem exageros, para não dar oportunidade a erros e causar danos no carro, prejudicando assim o tempo. António Rodrigues fez a 2ª posição, também não só na categoria, mas na classificação geral. Uma vez que corria em casa, o dentista de Santa Marta aproveitou o apoio da família e dos locais para dar tudo e marcar pontos valiosos para a classificação na prova. Sem qualquer problema na máquina, o piloto usou os treinos para ver o que era necessário afinar para atingir a perfeição e dar tudo nas subidas oficiais. No último lugar do pódio ficou Sérgio Nogueira, o piloto que também conduz um Ozela, usou o primeiro dia de prova para melhorar sempre os tempos, mas na 2ª subida de treinos travou tarde e danificou um dos braços da máquina. Saiu depois, mais a medo, mas recuperou a confiança para arrancar o 2º dia de prova em grande, onde melhorou logo desde a primeira subida, a arriscar tudo. Fez a melhor subida em 1 minuto e 48 segundos. Já nos protótipos B, foi Nuno Guimarães quem venceu. O piloto que fez a rampa da Serra da Estrela sem arriscar, conquistando apenas o 2º posto, estava a jogar em casa, em Santa Marta, e por isso deu tudo para levar a melhor na categoria. Entrou logo forte e, mesmo com os erros nas subidas, venceu os protótipos B e fez 3º na tabela geral de classificações. Sem dúvida que o conhecimento que eu tenho da rampa me permitiu arriscar desde sábado do primeiro dia e conseguir este resultado fantástico, um 3º lugar à geral, perto dos protótipos A. Também é importante salientar que quer dizer que estamos com um andamento forte. Joaquim Rinho rodou sempre atrás de Guimarães e conseguiu o lugar intermédio do pódio. Na primeira subida oficial conseguiu baixar os tempos com a ajuda de pneus novos. Sempre no ataque a Guimarães, na 2ª subida cometeu um erro numa mudança que o fez perder uns milésimos. Não desanimou e arriscou tudo na última subida do fim de semana. Rinho fez o 2º posto e juntou pontos importantes para a última parte do campeonato. A fechar a tabela da divisão dos protótipos B ficou Vítor Bessa, sempre a rodar bem. A estratégia do piloto foi tentar atacar o máximo possível os adversários. Sem problemas mecânicos na hora de se fazer à pista, conseguiu fazer uma das subidas com 4 segundos abaixo da média do fim de semana, 2 minutos e 10 segundos. Nos GTs, mais uma vitória para Vítor Pascoal. O piloto soma assim o 5º triunfo em 6 provas. Durante os treinos, o piloto sentiu o calor em força e não fez os tempos que gostava devido à difícil concentração. Na 2ª subida oficial, deu um toque de traseira que o desconcentrou, já que sentia que tinha furado. Ainda assim, voltou a vencer, consolidando a liderança na categoria. A melhor subida do piloto foi de 1 minuto e 50 segundos. Atrás de Pascoal rodou Bernardo Garcia, sempre muito perto e a dar muita luta ao líder. O espanhol veio em força para trás dos montes para juntar pontos importantes à classificação. O calor também influenciou a prestação do piloto, que não abrandou e conseguiu rodar sempre junto do primeiro lugar. Fechou a tabela dos GTs e subiu para o 3º posto absoluto da divisão. E na categoria dos turismos, começamos pela primeira divisão. Luís Nunes conta com 6 vitórias em 6 provas. O foguete de Valpaços consolidou a liderança na divisão, uma posição já garantida. Basta apenas marcar presença no Caramulo.
Por isso, a luta do piloto é agora para o primeiro lugar absoluto dos turismos. Sem avarias na máquina e sempre na luta pelo melhor tempo, fez o crono de 1 minuto e 50 ao volante do seu Skoda Fabia R5. Fizemos o melhor tempo em todas as subidas, desde os treinos, o warm-up, às subidas oficiais. Portanto, fomos sempre os mais rápidos durante todo o fim de semana. Carlos Gonçalves conquistou o lugar intermédio nos turismos. Trouxe o Mitsubishi Lancer Evolution X para Santa Marta e sempre com cautela para evitar avarias e possíveis erros. O piloto fez a melhor marca de 2 minutos e 3 segundos. Daniela Marques agarrou o terceiro posto, sempre a rodar perto de Gonçalves. A piloto deu um toque com o carro na rotunda na primeira subida oficial. Não houve tempo para desconcentrações e Marques carregou a fundo no acelerador para atacar as 2 subidas oficiais seguintes. Mesmo sem pneus novos para colocar, conseguiu melhorar os tempos na última subida da prova, com 2 minutos e 7 segundos. Já na divisão 2 dos turismos, Joaquim Teixeira, também conhecido como o Demolidor de Trás-os-Montes, fez a 6ª vitória de temporada na 6ª prova do campeonato. Sem quaisquer dúvidas de quem lidera a divisão, Teixeira teve um fim de semana desafiante. Na primeira subida oficial, o piloto que estava em casa furou o pneu do lado esquerdo e não conseguiu terminar a subida. Sem pneus de substituição, a solução foram 4 pneus usados que tiveram de ser geridos para subir a montanha até à vitória. José Almeida, ou José Pouca Sorte, contrariou a alcunha e ocupou o lugar do meio do pódio. O piloto Volkswagen Golf GTI começou com calma no primeiro dia, mas sempre numa linha de progressão. Mesmo a sentir o carro escorregadio com o calor, o piloto conseguiu baixar tempos nas 2 últimas subidas oficiais. Soube gerir bem o fim de semana de prova, sem grandes exageros, o que o levou a fazer o melhor crono de 1 minuto e 55 segundos. Pouca Sorte ganhou assim vantagem face aos adversários, que não rodaram perto do piloto. A fechar o pódio dos Turismos 2 ficou Manuel Rocha e Sousa. Depois de um aparatoso acidente na Serra da Estrela, o piloto voltou em força. Trouxe o Cupra TCR pronto para atacar na pista e fazer frente aos adversários. No treino oficial do segundo dia, o piloto acabou por não alinhar devido a um problema no carro, mas voltou em força nas subidas oficiais e conseguiu fazer a melhor marca de 2 minutos. António Veloso e o Fiat 500 Abarth fizeram um peão na primeira subida de prova, o que levou o piloto a perder alguns segundos. Com algumas falhas ainda na máquina, Veloso tem vindo a fazer a adaptação ao carro e a tentar amealhar pontos na divisão. Depois de se estrear na Falperra, voltou agora a Santa Marta para fazer a 2ª prova da temporada. A ideia é usar as provas como aprendizagem para a época que se segue. Mesmo assim, conseguiu o 4º posto na divisão 2 dos turismos. Sempre a rodar no mesmo segundo, nas 3 subidas oficiais, Aníbal Pinto gosta particularmente desta rampa, já que lhe lembra um troço de rally. Uma rampa muito técnica que exige muito dos pilotos e mostra bem quem tem o dom da condução. O melhor tempo foi feito na 2ª subida oficial, 2 minutos e 9 segundos, que lhe valeu o 5º lugar da categoria. O piloto do Mini Cooper S, José Salgado, ficou em 6º. Na 3ª subida de treinos teve um susto e conseguiu controlar bem a máquina. O piloto optou por usar pneus slick no primeiro dia para deslizar melhor no traçado. O melhor crono foi na última subida, 2 minutos e 14 segundos. A fechar a divisão 2 dos turismos ficou Arnaldo Guedes e o Porsche Boxster 986. Sempre a rodar bem, veio fazer a primeira rampa da temporada. O melhor tempo foi na 2ª subida oficial, com 2 minutos e 15 segundos. Volta em Boticas para fechar a época em grande. E na divisão 3 dos turismos, Parcídio Sumaviel. O piloto voltou a Santa Marta às vitórias e empata assim os pontos na divisão com Bruno Carvalho. Ao volante do Renault Clio RS, o piloto de FAF voltou em força e somou mais uma vitória a 3 provas de acabar a temporada. Mesmo com alguns problemas no sensor, Sumaviel deu tudo para conseguir um bom lugar e continuar na luta dos Turismos 3. Tínhamos que ganhar para nos mantermos na luta pelo título. Agora temos uma pequena vantagem porque ganhámos a primeira corrida, temos ambos 3 vitórias, faltam 2, vamos ver o que é que vai acontecer.
Bruno Carvalho saiu para a última subida a tentar baixar 1 segundo face à segunda e não conseguiu, o que lhe custou a vitória, ainda que tenha garantido pontos suficientes para continuar na corrida pelo título. A fechar o top 3 ficou Alberto Pereira com o Honda Civic Type R. Na terceira subida de treinos, o piloto bateu no gancho, mas sem danos graves e continuou na luta. A primeira subida oficial acabou por ser o melhor tempo do piloto, 1 minuto e 59 segundos. José Borges foi o quarto a fazer a melhor média de 2 subidas oficiais na divisão. O piloto sentiu diferença no piso devido ao calor, mas mesmo assim conseguiu arrecadar pontos importantes. Com o Citroën C2 em pista, Borges conseguiu rodar sempre entre o segundo 7 e o 6 e atingir o objetivo do fim de semana. Em quinto lugar ficou Lionel Braz, a correr pela segunda vez com o Citroën C2. Depois de fazer a primeira rampa da temporada em Porca de Mursa, o piloto voltou para ver como estava o carro e o que ainda precisava de evoluções. Regressa em Boticas para a última prova da temporada. Martin Pereira e o Renault Clio RS ficaram na sexta posição. Sem realizar a segunda subida oficial, a piloto conseguiu o melhor tempo na primeira subida, 2 minutos e 10 segundos. No sétimo posto ficou Paulo Cardoso, também com o Renault Clio RS, a estrear-se na montanha. O piloto ambiciona fazer o campeonato na próxima temporada e veio pôr-se à prova em Santa Marta. A melhor marca foi na primeira subida oficial, 2 minutos e 16 segundos. A fechar a categoria ficou Ruth Braz. O primeiro dia de prova começou bem. A piloto do Peugeot 206 RC foi a Santa Marta com o objetivo de melhorar os tempos subida a subida, 2 minutos e 27 segundos. Foi o tempo mais baixo da piloto na segunda subida oficial. Dos turismos, seguimos para os Legend e mais uma vez quem triunfou foi o Canhão de Famalicão, 6 provas da temporada e 6 vitórias para o piloto do BMW E30 M3 Laranja, que voou em Santa Marta. Para Luís Silva, basta alinhar no caramulo para se sagrar campeão da divisão. Sempre a rodar no mesmo segundo, 57, a cada subida que fez melhorou sempre os tempos e foi se adaptando ao carro devido ao calor que se fez sentir. Consegui, nas subidas de prova, ter uma vantagem que me deixou tranquilo para as restantes subidas e foi um bocadinho gerir do fim de semana. João Macedo garantiu mais uma vez o lugar no pódio. O piloto BMW 328 deu tudo para conseguir manter o segundo posto e assim foi. Sempre a melhorar os tempos, subida após subida, o piloto foi-se concentrando cada vez mais para atingir os 2 minutos e 7 segundos. A fechar o pódio ficou Miguel Gonçalves. O piloto de Guimarães veio pela segunda vez a Santa Marta completar o traçado. Nas últimas 2 subidas do fim de semana, conseguiu baixar 5 segundos face à primeira subida e assim garantir o último lugar no pódio. Armindo Correia foi o quarto mais rápido nos Legends. O piloto Peugeot 306 completou as 3 subidas do fim de semana, com a melhor marca a ser a da segunda subida oficial com 2 minutos e 11 segundos. A fechar o top 5 ficou Sónia Pereira. Sempre a rodar bem nos treinos e a melhorar subida a subida, a piloto, que só não marcou presença na Arrábida e na Serra da Estrela, conseguiu o 5º lugar. Sem problemas mecânicos, foi a altura de pôr pé a fundo e tentar fazer voar o Seat Ibiza montanha acima. O melhor tempo foi de 2 minutos e 12 segundos. De volta com o carro que esteve em afinações nos últimos meses, Celso Fonseca agarrou a 6ª posição. Sempre a melhorar nos treinos, o piloto conseguiu a melhor passagem na segunda subida oficial, 2 minutos e 3 segundos para o Citroën Saxo. Gonçalo Antunes e o Citroën AX GTI conquistaram o 7º posto. O piloto voltou a experimentar uma marca nova de pneus e, sempre a rodar muito perto do adversário da frente, deu tudo no segundo dia para tentar agarrar a posição. O melhor tempo foi na segunda oficial, de 2 minutos e 13 segundos. Na 8ª posição ficou Sérgio Matos, sem problemas no primeiro dia de prova e sempre a rodar dentro das expectativas. O ex-piloto de rally estreou-se agora 12 anos depois na montanha. Veio a convite do Automóvel Clube da Régua e gostou tanto da experiência que está a pensar na possibilidade de fazer uma temporada completa na disciplina. No Peugeot 205, Abílio Aparício veio fazer a 3ª rampa da temporada.
Uma rampa muito técnica e difícil para o piloto, que teve de afinar o carro depois de um problema na embreagem, na rampa da Penha. O melhor tempo foi também na segunda subida oficial, 2 minutos e 18 segundos, o que lhe garantiu o 9º posto. Alexandre Rino, no Volkswagen Golf laranja, fechou a divisão. Fez uma boa prova, sem problemas mecânicos. Na primeira subida do fim de semana, conseguiu fazer 2 minutos e 31 segundos. Depois de algumas passagens, conseguiu baixar 6 segundos, até aos 25, cada vez a gostar mais do carro. Rino considerou Santa Marta o traçado mais técnico até agora. Passando para os clássicos de montanha, Flávio Sainhas foi quem saiu vitorioso. O piloto que terminou no último lugar da divisão, na Serra da Estrela, veio dar que falar em Santa Marta. De volta com o Foscor MK1, não teve um bom dia de prova. Logo no primeiro treino oficial, teve uma avaria mecânica que o deixou de fora, sem tempo para perder. No segundo dia, já com tudo resolvido, o piloto saiu para a pista, pronto a dar tudo. Sempre a rodar no mesmo segundo, conseguiu ganhar mesmo com Fernando Salgueiro bem perto. Também com o Foscor MK2, Salgueiro conseguiu o 2º posto. Nos treinos optou por não dar tudo para evitar complicações, mas já nas subidas de prova a conversa foi outra. Rodou perto de Sainhas, de quem ficou a 791 milésimos. No terceiro lugar ficou Paulo Teixeira, sempre a rodar no segundo 6. O piloto conseguiu a melhor marca na última oportunidade do fim de semana. Os treinos correram bem, sempre a evoluir e com a máquina sempre a rodar como esperado. A fazer a única rampa da temporada, o piloto de Vila Real gostou de ter estado em Santa Marta. Surpresa na categoria, não um, mas 2 terceiros lugares, com o Ricardo Loureiro a acompanhar Paulo Teixeira na subida ao pódio. Sempre a crescer, utilizou o arm-up para ver quais as mudanças necessárias para o Foscor. Com um setup interessante, foi a vez de passar às oficiais e brilhar. Apesar de terem feito tempos diferentes, os pilotos igualaram na média das 2 melhores subidas. No 4º posto ficou Rui Gama. O piloto do Alcine Clubman Salon fez a melhor marca na segunda subida oficial, 2 minutos e 20 segundos. A fechar a categoria dos clássicos ficou Gilberto Pinto. O piloto do Alcine Mini Cooper S apenas fez a subida oficial no primeiro dia devido ao calor que fez falhar a bobine. No segundo dia, já com menos dificuldades, conseguiu baixar tempos e fazer 2 minutos e 27 segundos. A terceira prova do ano da Taça de Portugal de Kartcross Montanha foi em Santa Marta. Com 4 pilotos na luta pelo melhor lugar do pódio, foi Márcio Araújo que saiu vitorioso. O piloto de Vila Nova de Cerveira veio fazer a primeira rampa do ano. Sem problemas mecânicos, garantiu a vitória na última subida com 1 minuto e 55 segundos. Foi um fim de semana em cheio, consegui atingir os objetivos que era ganhar, claro. No segundo lugar, e a dar luta ao vencedor, ficou Sérgio Mateus. Depois de ultrapassar um problema na corrente, o piloto do Smog conseguiu o melhor crono na segunda subida oficial, mas acabou por ficar a quase 2 segundos na média das 2 melhores subidas do primeiro posto. No terceiro lugar ficou o galego Jesus Otero. O piloto do AG Sport 600 teve um problema elétrico no motor de arranque. Tudo resolvido no segundo dia, fez a melhor subida na primeira oficial, que completou em 2 minutos e 2 segundos. A fechar o Kartcross ficou António Alves, também com o AG. O piloto rodou muito perto dos adversários. O primeiro dia partiu a caixa de direção, mas depois de reparado, foi à altura de curvar bem e fazer o melhor tempo na terceira subida, também 2 minutos e 2 segundos. No Campeonato de Portugal de Montanha 1300, com a divisão Modernos, Armando Freitas voltou a vencer com o Toyota Starlet amarelo. Apesar do calor intenso, o piloto voltou a brilhar e a garantir pontos importantes para o campeonato, na rampa que mais gosta. Agora o piloto só precisa de participar em mais uma prova para ser o vencedor da categoria. Isso ainda foi bom, tirando o calor, para o carro não, mas para mim bastante calor, que eu não gosto muito, mas foi bom, foi bom. João Diogo Santos ficou no lugar intermédio do pódio dos modernos. O piloto queria o segundo lugar e conseguiu. No primeiro dia de prova, raspou no rail, mas mesmo assim conseguiu terminar e ingressar no segundo dia de prova. Fez a melhor subida na segunda oficial,
em 2 minutos e 15 segundos. A fechar o pódio dos 1300 modernos ficou Tiago Santos. O piloto usou as primeiras subidas para fazer o reconhecimento do traçado e foi melhorando os tempos à medida que repetia as passagens. Um traçado bonito e muito técnico, onde cumpriu o objetivo, terminar no pódio. Quem também brilhou foi Eva Laranjeira. A fazer Santa Marta pela segunda vez, a dama de aço garantiu o 4º lugar da categoria. Na terceira subida de treinos ficou sem vidro traseiro. Fez o melhor crono na segunda oficial, uma vez que bateu na rotunda da Uva. Um incidente que a levou a perder ar nos pneus. Pedro Teixeira estreou-se aos comandos de um Fiat Punto. O piloto encarou Santa Marta como uma prova de preparação para o circuito de Vila Real. Fez o melhor tempo de 2 minutos e 18 segundos. Carlos Ferreira também se veio estrear na montanha. O piloto, que já tinha feito velocidade, veio com o objetivo de ganhar ritmo e aprender o máximo para a época que se avizinha. A ideia é ainda fazer o caramulo. Rita Matos ficou em 7º a fazer a primeira temporada nas rampas, não teve a vida facilitada devido ao calor. Ainda assim, vinha com a ideia de ficar abaixo do segundo 30 em uma das subidas e conseguiu. Seguiu-se Andreia Fonseca e o Toyota Starlet, que tira da garagem uma vez por ano para fazer a rampa de Santa Marta. Saiu feliz com o desempenho e com a melhoria nos tempos, apesar do traçado ser agora mais curto. Simplício Taveira usou o primeiro dia e os treinos para se adaptar ao traçado. Sempre com os tempos a baixar, no segundo dia com a pista mais fresca, deu tudo e conseguiu fazer com melhor marca 2 minutos e 34 segundos. Daniela Ferreira e o C1 fecharam a tabela da categoria. Com algumas dificuldades nas zonas mais técnicas e na gincana, a piloto conseguiu melhorar ao longo das subidas. Na terceira oficial travou tarde, entrou tarde na curva e bloqueou a direção, mas conseguiu aguentar firme e baixar 4 segundos face ao tempo do primeiro dia. Dos modernos para os clássicos. João Pedro Figueiredo voltou a ocupar o primeiro posto. O calor ainda ameaçou a performance do piloto, que não se deixou ficar. Rodou bem e sem problemas mecânicos no Datsun 1200. Domingos Fernandes ficou no segundo posto. Os treinos correram bem ao piloto, mesmo com a luz da pressão do óleo a acender. Sem se preocupar com os tempos, cumpriu o objetivo de chegar à meta sem qualquer tipo de danos. No dia de ontem foi um dia complicado, com muitos acidentes, muitas avarias. Felizmente hoje não houve. Para nós também foi bom, porque conseguimos, foi uma forma de conseguirmos acabar a prova mais cedo. Em termos dos meios na pista, o meu pessoal, os reboques, a minha equipa de pessoal que estava na pista, foram muito rápidos a resolver, portanto só posso fazer um balanço muito positivo mesmo. Há muitos pilotos que vêm fazer só esta prova porque são muito bem recebidos. A autarquia e o clube recebem-nos bem. É assim, vamos dizer, mas a rampa começou de manhã, atrasou-se, mas os atrasos também ficaram-se a dever a vários acidentes, várias avarias. Muitas vezes não é fácil resolver estes assuntos. Eu acho que eles conseguiram resolver o melhor possível. Um balanço extraordinário. Primeiro, um fim de semana fantástico em termos de clima, muito calor, muito sol. O Douro no seu esplendor, portanto temos as nossas vinhas no seu melhor momento, todas verdes. Um grupo de pilotos fabuloso, um trabalho extraordinário do Automóvel Clube da Régua. Muita gente, alojamento esgotado, portanto o balanço é extremamente positivo. A família da montanha segue agora para o Caramulo, a 16 e 17 de julho.
Kia. Movement that inspires.